Já se pegou pensando que toda essa sua vida pode ser uma grande ilusão? Não que alguém esteja te enganando, mas que você mesmo se prendeu a crenças limitantes sobre quem você é. A gente se mata de trabalhar para melhorar a vida, mas muita gente usa um mapa completamente errado, um GPS que te leva para lugar nenhum. E o pior, essa programação defeituosa não veio de fábrica, não. Ela foi instalada aos poucos, pelos professores, pelos pais, pelos amigos, pela TV, pelas dívidas, pelo peso das contas, mas a boa notícia é que basta uma decisão, uma simples mudança de perspectiva para virar o jogo completamente. E a transformação pode ser mais rápida do que imagina. Você já reparou como muita gente vive em piloto automático? Acorda reclamando do despertador, toma café sem saborear, corre para um trabalho que odeia, volta para casa esgotada e se pergunta: será que um dia minha vida muda? E se eu te disser que você já está vivendo exatamente o que espera, e pior, o que você acha que merece? Eu descobri uma coisa que mudou tudo na minha vida, e o mais incrível é que não foi em nenhuma aula, nem em curso de autoajuda. Foi uma transformação interna, uma mudança no meu DNA, em cada célula do meu corpo. A ciência já provou. O cérebro não diferencia a realidade de imaginação. Estudos de Harvard mostraram que, ao imaginar algo intensamente, as mesmas áreas do cérebro são ativadas como se você estivesse vivendo aquilo. Isso significa que se você simular uma situação com emoção e convicção, seu cérebro acredita que é verdade. E acreditando, ele te ajuda a construir essa realidade. Foi exatamente o que eu fiz. Quando eu trabalhava como faxineiro, cheio de dívidas, morando num cubículo, comecei a agir como se já fosse rico. Não era só fantasiar com um carrão ou uma mansão. Eu vivia mentalmente como se já tivesse tudo aquilo. Acordava como um milionário, andava na rua como se tivesse compromissos importantes. Falava com as pessoas como se tivesse o controle da minha vida financeira. E sabe o que aconteceu? As oportunidades começaram a surgir. As pessoas passaram a me tratar diferente. E eu mesmo comecei a me tratar melhor. Minha energia mudou, minha vibração mudou. E quando isso acontece, o universo responde. Ele reage à sua frequência, e não ao que você diz querer. Já percebeu que gente confiante atrai admiração, respeito, oportunidades que parecem impossíveis? Já viu alguém inseguro tentando vender algo? Pode até ter o melhor produto, mas ninguém compra, porque a insegurança trava tudo. Com a riqueza é a mesma coisa. Não basta querer dinheiro, milhões querem, mas quantos vivem como se já fossem prósperos? Pouquíssimos. E essa é a chave. Comece a viver o futuro que deseja agora. Simule, mas não de mentirinha não. Com sentimento, com atitude, com energia, com detalhes. Você acordaria no mesmo horário se fosse rico? Se vestiria igual? Comeria a mesma coisa? Falaria com as mesmas pessoas? Frequentava os mesmos lugares? Responda essas perguntas e haja de acordo. Comecei a fazer isso. E uma coisa inusitada aconteceu. Um dia entrei num hotel de luxo. Não tinha dinheiro para me hospedar nem para tomar um café. Mas entrei, me sentei, peguei um jornal e fiquei ali por mais de 1 hora observando as pessoas, como elas falavam, como se comportavam. Me coloquei naquele ambiente como se fizesse parte dele. Saí de lá transformado, porque por 1 hora meu cérebro acreditou que eu era uma daquelas pessoas. Aquilo ficou gravado em mim. Meu corpo sentiu o que era estar num ambiente de sucesso. E dali para frente, eu não aceitei menos do que aquilo. Não porque eu queria, mas porque eu sentia. Aquilo virou minha nova referência. E aqui está o pulo do gato. Seu cérebro odeia incoerência. Ao mostrar todos os dias que você é próspero, confiante, digno, ele fará de tudo para tornar essa versão real. Ele vai te dar ideias, vai te mostrar oportunidades que você não via antes, vai te aproximar de pessoas que vibram na mesma frequência. Mas se você continua no papel de vítima, de carente, de não posso, seu cérebro entende que essa é a sua verdade. E adivinhe, ele vai te proteger de tudo que possa te tirar dessa situação. Seu cérebro não quer sua felicidade, ele quer sua segurança, mesmo que essa segurança seja a escassez. É como alguém que vive num quarto escuro, mas decorou ele tão bem
que tem medo de acender a luz. Sabe que existe outra realidade, mas prefere a segurança do conhecido. Então, o que você tem simulado todos os dias? Todo mundo simula algo. Uns fingem que não são bons o suficiente, outros fingem que não merecem mais. Muitos fingem que sucesso é sorte ou privilégio. Mas poucos, muito poucos, fingem ser grandes antes de se tornarem. E esses poucos mudam o mundo. Se você quer atrair riqueza rápido, comece agora, hoje, já. Levante-se, veja-se como um milionário. Ande com a cabeça erguida, escolha suas palavras com cuidado. Imagine que o universo está te observando, esperando você se tornar o que deseja atrair. O universo não te dá o que você quer, ele te dá o que você já se tornou. E você só se torna ao simular com tanta força, tanta convicção, que até o universo não tem como não te levar a sério. De nada adianta simular ser rico por 5 minutos de manhã, se você passa o resto do dia reafirmando a pobreza com seus pensamentos, suas atitudes e suas palavras. É como encher um balde furado. Você se esforça, acredita por alguns instantes, mas volta a esvaziar tudo com os velhos hábitos. É por isso que muita gente tenta e desiste. Eles jogam um jogo com regras opostas. A mente quer subir, mas os paradigmas puxam para baixo. Eu precisei aprender isso na marra. No começo, eu acordava determinado a mudar, lia frases motivacionais, fazia afirmações, imaginava a vida que queria, mas assim que uma conta atrasada chegava, tudo desabava. Eu me via caindo no mesmo buraco. Isso não é para mim, não tenho sorte, não consigo. E tudo recomeçava. Só quando eu entendi o que significa realmente substituir um paradigma, minha vida deu um salto inacreditável. Paradigmas são os bastidores do seu comportamento, comandos invisíveis que ditam suas decisões. Você não os vê, não os ouve, mas eles moldam cada resultado da sua vida. São ideias antigas, repetidas, herdadas que ditam quanto você ganha por mês. O tipo de relacionamento que você aceita, até onde você acha que pode chegar. E a maioria nem é sua. Vieram da infância de pessoas que te amavam, mas eram limitadas, vieram da cultura, da religião, da mídia, de traumas, e se instalaram na sua mente como verdades absolutas. É por isso que você pode ter um diploma, um currículo brilhante, talento, e ainda assim sentir algo invisível te bloqueando. Porque bloqueia mesmo. Se o seu paradigma é de escassez, ele vai sabotar qualquer tentativa de abundância, de forma tão sutil que você nem percebe. Ele vai atrasar decisões importantes, vai te fazer esquecer de responder e-mails, vai te deixar ansioso em entrevistas, vai te fazer fugir de oportunidades. Tudo vai parecer coincidência, mas é seu paradigma dizendo: Eimar está saindo do roteiro. Volta para o conhecido, volta para o seguro. E se você não reescrever esse roteiro, ele vai continuar dirigindo sua vida. Eu vi isso com meus próprios olhos. Um cara que eu conheci ganhou na loteria uma fortuna, mas em menos de 3 anos estava de novo na lona. Não por falta de conhecimento financeiro, mas porque a mente dele não acompanhou o salto financeiro. Internamente, ele era ainda aquele garoto pobre, desacreditado, e o cérebro fez o que sempre faz: reconstruiu a realidade para se alinhar ao paradigma dominante. Já se sentiu assim? Como se tudo desse certo por um tempo e depois escapasse das suas mãos. É porque você está tentando viver uma nova realidade com um sistema de crenças antigo. É como instalar um programa novo num computador cheio de vírus. E aqui está a verdade que dói. Não adianta colar frases bonitas na geladeira se internamente você ainda acredita que não merece. Não adianta simular por alguns minutos se no resto do tempo você volta a reafirmar tudo que te limita. A substituição de paradigma exige constância, vigilância, atenção ao que você pensa quando você não está tentando pensar positivo. É aí que mora o seu verdadeiro programa. Observe seus padrões. Como você reage a um elogio, a uma oportunidade, ao sucesso de alguém? Você sente alegria ou inveja? Você se encolhe ou se expande? Você pensa, isso também é para mim? Ou isso nunca vai acontecer comigo? As respostas vão mostrar seus bloqueios. A partir daí,
comece a reprogramação. Não é algo rápido, nem sempre fácil, mas é possível e funciona. Lembro de uma fase em que tudo ia bem, até que de repente eu perdi quase tudo em poucos meses. Negócios fracassaram, contratos foram rompidos e por um instante eu pensei que tudo tinha sido sorte. Mas aí eu percebi. Meu velho paradigma estava voltando sorrateiramente. Aquele velho medo de não ser bom o suficiente, de não ser digno, de ser um impostor, tudo ressurgiu. E eu sabia, se eu não enfrentasse aquilo, eu perderia tudo. Então naquela semana, eu me isolei, voltei aos fundamentos. Reescrevi meus objetivos, fiz afirmações com mais força. Passei horas visualizando minha nova vida como se já estivesse acontecendo. Mas acima de tudo, tomei decisões que me colocaram fora da minha zona de conforto. Liguei para pessoas que eu evitava. Mudei minhas rotinas. Disse não a oportunidades medianas. E aos poucos, eu fui reforçando um novo padrão. Não basta querer mudar. É preciso fazer da nova versão sua única opção. Você já reparou como criança aprende rápido? Porque elas ainda não têm paradigmas rígidos. São maleáveis. Diz que elas são boas em alguma coisa. E mesmo sem provas, elas acreditam e começam a agir como tal. Mas, à medida que a gente cresce, a gente começa a duvidar, a se proteger. E no fim, a gente para de se permitir ser reprogramado. Mas eu te digo, você pode se reprogramar, se libertar de qualquer padrão antigo. Eu vi isso acontecer milhares de vezes, com alunos, amigos, comigo mesmo. E tudo começa por uma decisão. Eu não aceito mais viver segundo padrões que não escolhi. Diga isso, escreva isso, reafirme isso e viva isso, porque o mundo exterior é sempre uma projeção do seu interior. E se você muda o que está dentro, o que está fora, não tem como não acompanhar. Você pode imaginar a si mesmo rico, pode repetir afirmações de prosperidade todos os dias, pode até começar a substituir seus paradigmas limitantes, mas se continuar cercado de gente que vive reclamando, que acredita que o mundo está em crise, que olha com desconfiança para quem tem dinheiro, tudo que você está construindo dentro de si será enfraquecido constantemente pelo ambiente. Isso não é julgamento, é fisiologia, é ciência, é neurologia. O cérebro humano tem neurônios espelho, responsáveis por imitar o comportamento das pessoas com quem você mais convive. Se você está perto de gente negativa que vive dizendo que não tem jeito, que dinheiro é difícil, que tudo está perdido, seus neurônios espelho estão copiando essa programação sem que você perceba. A mente humana é social. Ela se molda ao grupo para se sentir aceita, segura, é instintivo. Mas nesse processo de adaptação, você pode estar se apagando. Quando eu entendi isso profundamente, tomei uma decisão que me custou muito emocionalmente. Eu precisei me afastar de algumas pessoas. Não porque elas eram más, mas porque elas me prendiam à versão antiga de mim mesmo. Amigos, parentes, colegas que, mesmo sem maldade, reforçavam a mentalidade que eu estava lutando para abandonar. Eu precisava estar exposto, diariamente, a uma energia diferente, a vozes diferentes, a exemplos diferentes. Então eu comecei a buscar mentores. Não só pessoas físicas, naquela época eu não tinha acesso fácil a milionários, mas livros, áudios, gravações, palestras. Eu ouvia as mesmas mensagens de sucesso, de abundância, de mentalidade próspera, todos os dias, por horas. Eu me trancava num quarto com um gravador antigo e aquilo se tornava meu novo ambiente. O som daquelas vozes começou a preencher meu pensamento e aos poucos eu percebi. Meus comportamentos estavam mudando sem esforço. Era como se o sucesso estivesse se tornando natural. E foi isso que me levou a entender o que Napoleon Hill chamou de aliança de mente mestra. Uma aliança mastermind não é só um grupo de pessoas se reunindo para conversar sobre negócios ou sonhos. É uma sinergia mental. É quando duas ou mais mentes se conectam com o mesmo propósito elevado e criam um campo energético que transcende a lógica. Quando você está cercado de pessoas que já vivem o que você deseja, algo em você se alinha. Sua mente começa a dizer, é possível, está acontecendo, isso é real. E essa familiaridade emocional faz com que você pare de resistir.
Começa a absorver hábitos, padrões, linguagem, postura, tom de voz. Começa a pensar diferente, a reagir diferente, a agir diferente. Não porque alguém te ensinou, mas porque seu cérebro está copiando. Veja o que aconteceu comigo numa ocasião em que fui convidado para um evento com empresários bem-sucedidos. Eu não conhecia quase ninguém ali, e confesso que ao entrar no salão, senti aquela velha voz querendo dizer: "Você não pertence a esse lugar." Mas eu respirei fundo, mantive minha postura e decidi observar. Durante aquele evento, eu não forcei nada, só escutei. Mas voltei para casa com uma clareza absurda. Percebi que aquelas pessoas não eram diferentes de mim. A única diferença era a referência que elas tinham sobre o que era possível. Elas não discutiam escassez, falavam de oportunidades, de crescimento, de impacto. E foi naquele momento que algo em mim mudou. Eu parei de desejar estar nesse tipo de ambiente e passei a me ver como parte dele. E não demorou muito para isso se refletir na minha vida prática. As oportunidades que começaram a surgir, os convites, as ideias, tudo começou a se mover de forma tão rápida que parecia que o universo tinha apertado um botão de aceleração. Mas, na verdade, o que aconteceu foi que eu me alinhei mentalmente com um novo padrão, e tudo ao meu redor precisou acompanhar. É por isso que eu sempre digo: se quer transformar sua realidade, não basta mudar sua mente, precisa mudar também o que sua mente consome, e isso inclui as pessoas ao seu redor. Agora pense comigo, quem são as 5 pessoas com quem você mais convive? Se você somar os rendimentos dessas 5 pessoas, você vai perceber que, em média, o seu está bem próximo disso. Não é coincidência, é padrão. Você está inserido num campo energético que define seu teto financeiro. E enquanto você continuar nesse campo, seus resultados vão seguir esse teto. Mas quando você muda esse campo, ainda que seja através de vídeos, livros, mentorias, eventos, você começa a expandir sua referência. E com isso, seu teto sobe, sua régua interna se eleva. Aquilo que antes parecia impossível passa a ser apenas o próximo passo lógico. E eu sei o que você talvez esteja pensando, mas eu não conheço ninguém assim, não tenho acesso a pessoas ricas ou bem-sucedidas. Tudo bem, eu também não tinha. Mas hoje, com um celular na mão, você pode ouvir a mente de qualquer pessoa no mundo. Pode entrar num canal, ouvir uma palestra, mergulhar num livro e criar sua própria mastermind interna. Faça disso um hábito. Substitua 1 hora de redes sociais por 1 hora com vozes que te elevam. Substitua conversas vazias por áudios que expandem. Escolha conscientemente o que você coloca dentro da sua mente. Porque no fim, seu ambiente está te moldando a cada segundo. Ou você escolhe conscientemente o ambiente que te transforma, ou é moldado inconscientemente por um ambiente que te limita. E eu te garanto, quando você passa tempo suficiente cercado de excelência, de abundância, de visão elevada, você não consegue mais viver no pequeno. Seu sistema todo rejeita a mediocridade. E é exatamente aí que a mudança acontece. Quando aquilo que era esforço se torna natural. Quando aquilo que era sonho se torna padrão. Quando você não precisa mais fingir que pertence porque você se tornou. E nesse momento, a realidade começa a correr atrás de você, porque você já não está tentando atrair. Está simplesmente vivendo quem você é. Existe um ponto em que tudo muda, um momento em que você para de sonhar com a vida que deseja e passa a exigir que ela aconteça. Mas não com arrogância, não com desespero, com convicção, com uma certeza silenciosa, inabalável, que começa a vibrar dentro de você e se espalha como uma nova frequência para tudo que te cerca. E é nesse momento que o universo responde, porque no fundo, ele sempre esteve esperando que você decidisse de verdade quem você é. A maioria das pessoas nunca chega lá, vivem num ciclo de tentativas mornas, desejam algo, mas mantêm um plano B, fazem afirmações, mas com dúvida, visualizam, mas com medo, dizem que querem mais, mas continuam agindo como se estivessem contentes com menos. E o universo observa, porque o universo não responde ao que você diz querer,
mas ao que você decide ser. Você precisa chegar ao ponto em que nenhuma outra realidade é mais aceitável para você. O ponto em que você decreta internamente: eu não vivo mais como alguém limitado. Não penso mais como alguém que duvida. Não ajo mais como alguém que espera. A partir de agora, eu sou aquilo que eu desejo. Eu vivi esse ponto e me lembro exatamente como foi. Eu estava no fundo do poço, sem perspectiva, endividado, cansado de começar e falhar. Mas houve uma noite em que algo dentro de mim rompeu. Eu não chorei, não gritei. Eu apenas decidi. Fechei os olhos, respirei fundo e declarei em voz alta para mim mesmo, no silêncio daquele quarto pequeno: chega, a partir de hoje, eu sou um homem próspero. Eu não espero mais pela mudança. Eu sou a mudança. Foi como ativar um código dentro de mim e tudo começou a mudar depois disso. Não porque o mundo girou de repente a meu favor, mas porque eu parei de girar ao redor das minhas desculpas. Eu me tornei centrado, firme, comprometido. E isso muda tudo. É nesse momento que você deixa de simular por obrigação e passa a viver por convicção. Seus gestos mudam, sua respiração muda, sua linguagem muda. As pessoas começam a te olhar diferente, mesmo que você não tenha falado nada, e sabe por quê? Porque sua energia começa a transmitir outra frequência. A ciência chama isso de coerência entre mente, emoção e corpo. É quando sua visualização, sua emoção e sua ação estão completamente alinhadas. Quer mudar de vida? Então esqueça de esperar a hora certa, a bênção divina ou a aprovação alheia. A chave está dentro de você, na sua capacidade de remodelar a sua própria história. Imagine seu cérebro como um rio que muda de curso. Ele pode abrir novos caminhos, abandonar velhos leitos, criar novas conexões. E essa transformação não é mágica, é pura ciência. A neuroplasticidade em ação. Para isso acontecer, você precisa ir além da simples visualização. Precisa sentir na pele, no osso, que já é quem você deseja ser. Por 7 dias, antes mesmo de colocar os pés para fora da cama, reserve 5 minutinhos para mergulhar de cabeça na sua vida ideal. Sinta o cheiro, o gosto, a textura da sua realidade desejada. Se sonha com prosperidade, sinta a leveza da abundância, a energia de um dia sem preocupações, a satisfação de poder ajudar o próximo sem se preocupar com dinheiro. Seja essa pessoa, de corpo e alma, por esses 5 minutos. Durante o dia, haja como se você já tivesse conquistado tudo aquilo. Sua postura, suas palavras, suas decisões, tudo deve refletir essa nova versão. Pergunte-se: o que essa pessoa incrível faria agora? À noite, repita o exercício, mas dessa vez fale em voz alta com a força de um leão. Eu sou abundante, próspero, digno. Esta é a minha realidade. Não é teatro, é reprogramação mental, a manifestação da sua força interior. Com a prática você vai ver portas se abrindo, oportunidades surgindo, ideias fluindo como um rio. A vida não é sobre atrair o que você quer, é sobre se tornar quem você quer ser. Pare de se contentar com o que tem, porque você merece muito mais. Não se trata de uma máscara, mas de revelar a sua verdadeira identidade, o seu eu mais autêntico. Se você quer ir além, se quer destravar o seu potencial máximo, acesse o próximo vídeo. Lá você vai encontrar ainda mais ferramentas para construir a vida extraordinária que você merece. Te esperamos lá. Afinal, a sua melhor versão está esperando para ser revelada. Você vai continuar preso a velhos padrões ou vai, finalmente, se tornar a pessoa que você sempre quis ser? A escolha, meu amigo, é toda sua.